paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na sua casa. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que fala os primeiros diáconos da igreja. E a nossa lição está na nossa Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E o nosso versículo para memorizar, ele está lá no livro de Atos, no capítulo 6, tá? No versículo 3. Ele é bem grandão, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir memorizar, porque vocês, são muito espertos. Vamos ver qual é? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos este serviço a eles. Caramba, crianças, é bem grandão mesmo, né? Mas vocês vão conseguir memorizar. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela fala sobre os primeiros diáconos da igreja. Foi quando surgiu os diáconos, e eles surgiram lá na igreja primitiva, né? Lá nas primeiras igrejas, que foi quando os apóstolos, os discípulos de Jesus começaram, né, a pregar o evangelho, né, para toda criatura onde eles iam, e assim iam se formando as igrejas. E aí as igrejas iam começando a crescer, e aí estava precisando de gente para poder ajudar lá no serviço da igreja. Assim surgiram os diáconos. O que quer dizer a palavra diácono? Diácono é aquele que serve. E o diácono, ele é um ministério da igreja, que é o diaconato, né? O ministério da igreja, o ministério quer dizer o quê? Quer dizer serviço, né? Ajuda, cuidar. Então, o diaconato, né? O diácono, ele foi escolhido por Deus para servir na casa de Deus, para ajudar na casa de Deus. E como que ele surgiu? Como a tia falou, lá na igreja primitiva, nas primeiras igrejas, o que estava acontecendo? Ela estava crescendo muito, o número de pessoas estavam aumentando muito e precisava de gente para organizar a igreja. Por quê? Porque aqueles que estavam pregando a palavra, eles não estavam dando conta de cuidar de tudo, de pregar a palavra, de evangelizar, de cuidar da igreja. Então, o que estava acontecendo? Eles ajudavam os pobres, né, com mantimentos, com dinheiro. E aí estava acontecendo que algumas pessoas não estavam recebendo ajuda. Por quê? Porque a igreja estava crescendo muito e não estava dando conta de ajudar a todos. Então, o que foi que aconteceu? Os apóstolos, eles decidiram reunir, né, com os discípulos para escolher diáconos, para poder ficar direto no serviço da casa de Deus, para administrar ali as coisas da casa de Deus. E eles ajudando ali, os apóstolos e os discípulos iriam ficar com mais tempo para se dedicar à oração e à divulgação da palavra de Deus. E assim eles fizeram. Eles se reuniram para poder escolher os diáconos. E aí, vamos ler lá com a tia no livro de Atos, no capítulo 6, tá? No versículo 3, que diz assim, olha, irmãos, os discípulos e apóstolos falaram isso, tá? Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essas tarefas, as tarefas de cuidar das coisas da casa de Deus, né? E aí, o que eles falaram? Escolham 7 homens. Só que não podem ser qualquer homens. Tem que ser homens de boa reputação, de bom comportamento, com bom testemunho, né? Tem que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens dedicados a Deus, que amam a Deus e a palavra de Deus, tá? Não pode ser qualquer homem, né? Tem lá os quesitos, né? Para poder ser um diácono. Ele tem que ser chamado,
ele tem que ser um discípulo de Jesus, seguir a Jesus, ter bom comportamento, ter sabedoria, ele tem que cuidar bem da sua casa, da sua família, né? E ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todos esses requisitos para poder ser um diácono. E assim eles foram lá e escolheram, né? Começaram a escolher quem seriam esses diáconos que estariam ali para poder ajudar na casa de Deus, para poder os outros ficarem com tempo para oração e divulgação da palavra de Deus. E assim eles foram e escolheram. Vamos ler lá agora no versículo, no mesmo capítulo 6, tá? No versículo 6. O que eles fizeram? Depois que eles escolheram esses 7 homens, eles foram lá, apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhe impuseram as mãos. Ou seja, eles foram escolhidos, foram até os apóstolos, eles colocaram as mãos e oraram por eles. A partir daí, deste momento, eles já estavam prontos para fazer a obra de Deus, para poder ali cumprir a missão deles de servir na casa do Senhor e dar toda a ajuda necessária para que a obra de Deus continuasse crescendo. E assim foi. E hoje, crianças, como é que é hoje na nossa igreja? Nos dias de hoje, nós temos os diáconos, nós temos presbíteros, nós temos evangelistas, nós temos pastores, todos eles, cada um com a sua missão, tá? Cada um, ele tem a sua maneira de trabalhar na casa de Deus. Deus deixou orientação para que eles procedessem e a exigência para que eles pudessem estar nesses cargos. Cada cargo tem a sua exigência de ter que ter um comportamento, né? Como que ele tem que lidar. Então, cada cargo tem a sua exigência. E aí, crianças, como é servir ao Senhor? É um privilégio servir na casa do Senhor. E como que eu posso servir na casa do Senhor? Você pode servir na casa do Senhor de diversas formas, de várias maneiras. Por quê? Porque nós somos um corpo só, onde Cristo é o cabeça do nosso corpo. Somos todos um corpo e Jesus Cristo é quem guia o nosso corpo. E como nós somos um corpo, o corpo ele tem que estar unido, não é? Eu não posso ter 5 olhos, 40 ouvidos, não, né? Todo corpo tem 2 olhos, 2 ouvidos. E assim é na casa de Deus. Não pode ser todo mundo pastor, não pode todo mundo cantar, não pode todo mundo pregar, senão fica faltando do outro lado. E por isso que nós somos um corpo. O corpo ele tá ligadinho e unido, porque Deus distribuiu dons e talentos para cada um, para poder todo mundo junto servir na casa do Senhor. Uns louvam, outros pregam, outros limpam a casa de Deus, outros cuidam dos pobres, das viúvas, outros oram, outros ensinam. Então, cada um tem o seu dom e talento para poder juntos servirem na casa do Senhor, com toda a alegria. Fazer o trabalho para o Senhor é muito bom e todos somos importantes. Qualquer trabalho que você faça na casa do Senhor é importante para o Senhor, é importante para a casa de Deus. Então, crianças, vocês também podem servir na casa do Senhor, sabia? Vocês podem ser obreiros mirins. Tia, mas como eu posso servir na casa do Senhor? Quando você estiver na casa do Senhor, você pode ajudar a tia na salinha, pode ser o ajudante do dia, pode ajudar na casa de Deus, a manter a casa de Deus limpa. Assim você está servindo na casa do Senhor, está fazendo serviço para Deus, né? E Deus vai ficar muito feliz com isso. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Deus, ele escolheu pessoas para ajudarem na casa de Deus, que foram os diáconos. E essas pessoas, elas faziam o serviço com todo o amor e alegria do coração. E Deus distribuiu dons a cada um, para cada um servir a Deus
com aquele dom que recebeu e também fazendo com alegria e amor para o nosso Deus, porque Ele merece. Tá bom, crianças? Então vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o nosso Deus? Senhor Deus querido, Deus amado, obrigada, Deus, por este dia, por tudo que Tu fazes por nós. Obrigada porque Tu estás sempre conosco. Senhor, que Tu possas, ó Pai, estar nos ajudando a estar Te servindo de todo o nosso coração, com todo amor e alegria, com tudo o que temos e o que somos, possamos Te servir e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém.